Você sabe por que Tronquitos se chama Tronquitos? Bem, a resposta vai te surpreender. E é que, de um tempo pra cá, começaram a odiá-la por várias coisinhas que ela faz durante Hora de Aventura. Que eu me lembre, ela era uma velhinha simpática que fazia tortas de maçã, não uma senhora que ficava com tudo o que se mexia. Oh! Tronquitos, ela é uma Willa. Isso mesmo, rapazes. Por mais fofa e indefesa que pareça, essa elefanta é mais esperta do que uma destruidora de lares. E por isso eu me dei ao trabalho de lembrar vocês que tivemos uma verdadeira Bonnie Blue em Hora de Aventura, e nunca percebemos. Eu acho que foi daí que a Bonnie tirou a inspiração. E tudo começa no episódio 4 da primeira temporada. Ah, que boas lembranças. Eles fizeram questão de nos apresentar a Tronquitos, que é o mais parecido com a nossa querida vovó. Uma velhinha que faz tortas, mora numa casa muito bonita, até com um pomar de maçãs, embora isso fosse só uma fachada. Nós a vimos toda inocente, cozinhando tortas, interagindo com Finn e Jake como se fossem seus netos. Mas o que a gente não sabia é que ela estava pensando em dar em cima do Finn. Uou. Antes que vocês me cancelem, deixa eu terminar de contar. O principal aqui é que nesse momento da série, Finn tinha só uns 12 anos de idade. E Tronquitos já era considerada uma idosa. Eu diria que ela tinha uns 60 ou 70 anos humanos, não sei em que idade isso se traduz para um elefante mutante, e dou essa idade por causa do quão acabada ela já parece. Bem, desde o começo nos deram várias pistas de que ela já estava com alguns parafusos bem soltos na cabeça. Às vezes, ela parecia ser uma senhora normal, mas em outras vezes ela está completamente insana. E aqui está a primeira pista do porquê ela se tornou uma mulher desejada por muitos homens. Uma mosca pousa na torta dela e imediatamente ela joga direto no lixo. Isso é exagero, amigo. Exagerado, mas a coisa não para por aí. Não, mais pra frente fica pior. E Tronquitos não exagera, porque sim, Tronquitos exagera para se aproveitar dos mais inocentes. Essa senhora realmente se arriscou. Todas as novelas do Canal 2, Casos da Vida Real e A Rosa de Guadalupe como maratona, para alcançar esse nível de drama que ela tem. E para que mais serve esse drama? Filhinho, Vocês se lembram do que eu falei sobre Finn? O que realmente confirma que a Tronquitos está caidinha pelo Finn é quando Finn e Jake vão em busca da maçã de cristal. Durante essa missão, Finn está bem ocupado tentando não morrer. Mas a Tronquitos resolve fazer uma dança bem sedutora para o monstro de gemas de várias cabeças, usando seus encantos de mulher. Preciso seduzir aquele monstro de tentáculos com meu charme feminino. Mas que jeito de ajudar o Finn a distrair o monstro? Eu acho que quem a Tronquitos estava dançando para seduzir era outra pessoa. Além disso, para poder fugir do Jake, ela ficou beijando ele como uma garota do ensino médio querendo bancar a engraçadinha. Imagina só, em apenas esses poucos minutos, a Tronquitos já ficou com metade da floresta. Bom, só com o Jake, o monstro, e mais ou menos com o Finn. Eu sou a aventureira mais sexy do mundo. Sim, mamãe. Claro que Finn, o guerreiro, fica bravo com Tronquitos por sair com garotas. Ai, de garota, mas de garota mesmo. E Tronquitos usa seus conhecimentos de novela exagerada. Mas depois do dramalhão que aconteceu com Finn, ele vai pedir desculpas pra ela. Tronquitos aproveita o momento para pedir um beijo na bochecha. Aceito suas desculpas se você deixar eu beijar sua bochecha. Quer dizer, Finn ainda nem se limpa direito depois de ir ao banheiro e Tronquitos já está atrás de colágeno. Pelo amor de Deus, não bastou para ela ficar de olho no Jake, no monstro e agora no Finn. Depois de todo esse show, Tronquitos morde a maçã de cristal e vai para a dimensão de cristal. Ufa, estamos livres. Ah, não! As aventuras de Tronquitos, o Todos Meus, continuam no episódio Os Cristais Têm Poder. Neste episódio, nos contam que, apesar de já estar em outra dimensão, ele ainda tem vontade de comer tudo do Finn, pois ele manda um cristal para a casa do Finn e do Jake, com direito a beijo incluso, e pede aos seus guardas que vão sequestrar o Finn. Por quê? Bom, que a própria Troncos conte para vocês. Eu queria você, Finn, para te transformar no meu rei sexy. Ah, caramba! Isso já está em outro nível. Nem o próprio Finn sabe o que responder. E depois que Jake dá um chutão na barriga da Tronquitos para ela cuspir o pedaço de maçã,
Tronquitos não para de fazer churrasco. Ela ficou se chegando pro lado do Finn, enquanto dizia que durante todo aquele tempo que passou naquela dimensão de cristal, sentiu muita falta dele. E ficou o tempo todo pensando nele. E tanto tempo, e só conseguia pensar em você. E que só queria te dizer, você é lindo e eu te amo. O quê? Amigos, Tronquitos teve naquela dimensão todos os seus guardas que estavam apaixonados por ela, e mesmo assim, preferiu destruí-los para ficar só com Finn. Santo Padre, o que será que ela estava pensando do Finn? E muito menos quero saber, vendo como ela fica toda saidinha no final do episódio. Pois, para a sorte do garotinho de 12 anos, esse foi o último episódio em que ela passa dos limites com o Finn. Pois, como não deram mole pra ela, ela foi procurar alguém que desse mole pra ela. A próxima vítima dela foi o Sr. Porquinho. O legal é que os dois são igualmente malucos e cheios de pensamentos bem safados. Os dois se apaixonam imediatamente e sem pensar duas vezes. Logo já estão se agarrando na frente de todo mundo que aparece na frente deles. Por aí não se enche, troncos! Tronquitos já estava acostumada com tudo isso. Ao que parece, ela ficou se beijando e se agarrando com o Sr. Porquinho. Até o ponto de que tiveram que separá-los por serem porquinhos. Algum tempo depois, os dois se casam e mais uma vez, por serem porquinhos, acabam na cadeia. E até parece que esse é o final feliz de Tronquitos e que finalmente ela sossegou o facho. Não, ainda falta conhecermos o passado dela. E é que esse passado não podemos simplesmente deixar só no passado. Pois ao que parece, desde que Tronquitos era um bebê, ela já estava paquerando o médico que a trouxe ao mundo. Pois no episódio de Anel de Fogo, são reveladas todas as safadezas que Tronquitos fazia antes de se tornar uma velhinha. Mas para sabermos disso, ela antes precisa mentir ao Sr. Porquinho. Porque um dos seus centenas de ex-maridos ligou para ela para que o encontrasse em segredo. E vale lembrar que dessa vez mostraram pra gente que Tronquitos faz isso. Vai saber quantas vezes ela já fez isso com o pobre Sr. Porquinho. Quando Tronquitos se encontra com o galã Randy, Randy tem a intenção de pedir de volta o anel de casamento que deu para Tronquitos quando eram jovens. Porque ele já vai se casar com sua nova namorada. Mas Tronquitos, mesmo estando casada com o Sr. Porquinho, diz que aceita. Deixe-me ser sua aventura. Ok, por que não? Mande, rei! O que aconteceu aqui? E isso é só a ponta do iceberg, meus amigos. Tronquitos, você já está mais acostumada a ser casada do que a mãe do Bambi. Eles começam a falar sobre o passado da Tronquitos. Vimos como depois que ela se casou com Randy, simplesmente ela ficou entediada porque ele era muito bobão e submisso e decidiu abandoná-lo justamente um dia antes da lua de mel. Por que você não viu uns vídeos do T-Mac, Randy? Daqui eu posso ver que você não tem postura de alfa e é totalmente um bobão. Eca! Tronquitos foi nadando até que, de alguma forma, virou capitã de um navio. E... O que é isso? Isso mesmo, pessoal. Esse é o uniforme da paginazinha azul da Tronquitos. Não podiam ter dado para ele um chapéu de pirata e um casaco ou algo mais de pirata. Minha teoria é que ela ficou com o capitão do navio e de alguma forma tirou o navio dele junto com toda a tripulação. Mas na verdade, ela é tão descarada que até manda o ajudante mostrar toda a bunda para o seu maior brilho, para que ela não perca a inspiração. Mãe de Deus, não vai enfiar o focinho onde não deve, Tronquitos. Momentos depois, ela conhece seu próximo pretendente, que, é claro, iria roubar o coração e mais alguma coisa da Tronquitos. Então, com toda a pressa do mundo, naquela mesma noite, os dois se casaram e começaram a roncar o sapo. Tronquitos é descarada desse jeito, hein? Depois, ela descobriu que tudo isso era uma armadilha para deixar sua tripulação e roubarem seu navio. Então ela foge do seu novo marido e acaba matando toda a sua tripulação. Mas a história não termina aqui, amigos. Logo depois disso, ela se torna uma grande empresária. E até percebemos que ela só tem um olho, porque o outro é de vidro. Tá vendo, Tronquitos, por ficar de olho alegre, hein? Além disso, ela tem um secretário todo bonitinho e gordinho que deixa o Tronquitos todo derretido e acaba também se casando com ele.
Tronquitos não perdoa, amigos. Não importa se você usa fraldas, se nasceu na pré-história, se é uma foca, ela dá oportunidades para todos. E no final, ela simplesmente se cansou também. Então ela vai embora para aprontar mais das suas. Por quem sabe quantos anos e com quantas outras pessoas. Ah, mas isso sim! Antes de abandoná-lo, Tronquitos diz que nunca mais vai usar roupas na vida. Nunca mais vou usar roupas. Você quer dizer que todo esse tempo vimos uma velhinha pelada? Que ela até subiu na perna do Finn para dizer que sentia saudades dele, até nos sonhos mais profundos dele. Amigos! Mas a gota d'água com Tronquitos a gente encontrou mais uma vez na época em que ela era velhinha. Já com filho, marido, família e tudo. Pois nesse episódio a gente descobre que Tronquitos se casou com uns alienígenas e até teve filhos. Mas também reparem no que tem em cima da cama dela. Uma foto do menino Finn. O quê? Quer dizer que durante todo esse tempo, ela continuou tendo uma fantasia estranha de ficar com o Finn? E ela é tão descarada que nem se importa em contar para os maridos dela sobre os outros maridos. O Sr. Porquinho nem sabia o que fazer quando ela obrigou eles a darem as mãos. Sabendo que toda essa galera de alienígenas... Quem sabe o que ela fez com tronquinhos para terem filhos? Só de ver essa cena, me lembra muito esse filme, esse aqui. E vocês ao menos sabem como um alienígena faz isso? Pobre Sr. Porquinho! Com certeza isso deve ter derrubado muito a autoestima dele. E amigos, eu acho que essa obsessão da Tronquitos pelo Finn, ela até contou para o Sr. Porquinho em algum momento do casamento deles. Já que teve uma vez em que a Tronquitos fez uns pãezinhos e o Finn acabou dizendo para ela... Traz esses pãezinhos quentes pra cá, gata. Paz! Eu acho que o Sr. Porquinho descontou todo aquele ódio que ele tinha do Finn. Por todas as vezes que Tronquinhos contou pra ele o que queria fazer, mas enfim. Depois, na série Terras Distantes, a gente descobre que Tronquinhos morreu. Ai, coitadinha. O bom é que ela viveu uma vida muito feliz e também teve uma morte muito feliz, amigos. Já que mesmo em vida, depois da morte, ela está em seu próprio paraíso, com todos os seus maridos juntos. Uau, Tronquitos! Mas como você é gulosa, tudo isso confirma que sim. Você é uma Willa! Ah, e por sinal, ainda faltam os outros maridos que ainda não morreram. E com isso chegamos à pergunta final do vídeo. Por que Tronquitos se chama Tronquitos? Isso eu deixo como dever de casa para vocês. É brincadeira, ela pula de tronco em tronco.